ONU denunciou um cenário de show de horrores causado pela fome e pela disparada de mortes por desnutrição na faixa de Gaza. Mais de 100 ONGs também alertaram um cenário de fome em massa que se propaga em Gaza, e essas ONGs exigiram um cessar-fogo imediato e maior entrada de ajuda humanitária no território. O comunicado conjunto das ONGs ocorre em meio a um aumento nos últimos dias das denúncias sobre fome extrema e desnutrição em massa dos palestinos por conta da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em Gaza. Isso já dura quase 2 anos. E uma entrega de comida a conta-gotas criticada aí por dezenas de países. Nesta semana, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, alertou que mais de 1.000 pessoas em Gaza morreram de fome. Uma grande proporção da população de Gaza está passando fome. Não sei como chamar isso, senão fome em massa. E é algo criado pelo homem. E isso é muito claro. E isso acontece por causa do bloqueio. Eu já disse em minha declaração, mais de 80 dias de bloqueio contínuo. E agora, claro, há uma abertura, mas não é suficiente. É apenas um tratamento superficial. E as pessoas estão passando fome. Imagine, 1.026 pessoas morreram enquanto tentavam se alimentar. Se elas não estão morrendo de fome, imagine o risco que estão correndo suas vidas. Não sei por que estamos discutindo isso aqui. Imagine risking their lives. I don't know why we're even splitting hairs here. Bom, e mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o país vai reconhecer o Estado palestino, vai reconhecer aí um anúncio, vai fazer um anúncio à Assembleia Geral das Nações Unidas já em setembro. Bom, e sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Lery Mihan. Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando por que é tão difícil implementar um cessar-fogo duradouro nessa região, hein? Tudo bem, Cília. Não vai ter, acho que, cessar-fogo. Talvez, se tiver, vai ser no máximo uma trégua. Eles mesmos estão usando esse termo, trégua, porque o objetivo final do Netanyahu é o extermínio da população de Gaza. Esse objetivo não foi atingido. Eles mataram aí em torno de 72 mil pessoas, isso é o dado oficial do Ministério da Saúde que fica em Gaza, mas há estimativas de que esse número ultrapasse a 200 mil, considerando os soterrados. O Israel, na parte norte da faixa de Gaza, onde nós estamos vendo esses escombros, eles já começaram a fazer a terraplanagem, né? Estão compactando o solo, misturando entulhos de escombros com os corpos. Eles não estão preocupados em procurar os corpos que estão soterrados, e o objetivo é construir ali conjuntos habitacionais. O objetivo é recolonizar Gaza, confinar essa população que restou, porque se as estimativas foram em torno de 200 mil mortos, isso dá 2 milhões de habitantes, 10% da população de Gaza. Se fosse projetar isso para o Brasil, seria 20 milhões de mortos, né? É impensável uma guerra em nosso país, você teve 20 milhões de mortos. E aí a população restante de Gaza, eles falam em confinar tudo em uma cidade chamada Rafah, que fica na fronteira com o Egito, que é onde os brasileiros que foram repatriados aqui para nosso país estavam ali antes de passarem na fronteira com o Egito. Essa cidade Rafah está semi-destruída. E é impossível você confinar 1.800.000 pessoas numa cidade que normalmente tinham 50, 70, 100 mil pessoas. O pior de tudo é que essa organização que distribui
esses alimentos, chamada GHF, né? Gaza Humanitarian Foundation, foi fundada pelo Mossad. Mossad é o órgão de espionagem do Estado de Israel. Nunca se viu um órgão, é como se a CIA fundasse uma agência de ajuda humanitária aos refugiados de Ruanda. Nunca se viu isso, uma agência de espionagem fundar um órgão que alimenta refugiados. Mas nesse caso, o paradoxo eles alimentam refugiados que eles matam. E aí na fila onde se forma para pegar este saco de alimentos, eles fazem tiro ao alvo. Eles matam os palestinos na fila onde eles pegam os sacos de alimentos. Sabe, Síria, quando tem aqueles parques de diversão, tem as várias barracas, né? Tem a barraca de tiro ao alvo, né? Que você nunca acerta porque aquelas aquelas espingardas de pressão, elas não são precisas, né? Aí passam os patinhos assim, né? De vez em quando se acerta com rolha, né? Aí o patinho cai, né? É isso que eles fazem. E aí você vai agora eu tenho 25 portais abertos, você vai agora na Al Jazeera, o número de mortes em Gaza aumenta. O tempo todo eles dão manchete. Então, de ontem para hoje morreram 90. Essas manchetes das mortes em Gaza já não... O mundo já não choca mais, né? Eu tenho aqui... A Folha hoje deu um editorial usando o termo morticínio. Tem algumas personalidades, autoridades, que o secretário-geral da ONU usa o termo tragédia. A União Europeia hoje usou o termo catástrofe, que é o mesmo termo usado pela representante da própria ONU para assuntos da Palestina, Francesca Albanese, que, aliás, está sob sanções de Israel. A representante das Nações Unidas para acompanhar o drama dos palestinos está sancionada por Israel. E o presidente Lula usa o termo mais apropriado, que é genocídio. E como diz o colunista da Folha, Leonardo Sakamoto, o mundo hoje debate o nome do crime que se comete em Gaza, mas não resolve o problema de Gaza. Pois é, aí, E professor, hoje, eu queria perguntar para o hoje senhor... morreram 9 de fome. 9. Morreram 9 de fome. De fome. Não é de morte, de tiro, de fome. Pode falar, Círio. Como que fica, como que o senhor avalia a escalada desse conflito, como o senhor bem está trazendo esses dados para a gente, a cada dia aumenta o número de mortes, né? Quando a gente fala em relação ao contexto do direito internacional humanitário, como que fica essa situação? Não fica porque Israel não respeita o direito internacional. Israel é o que nós chamamos em política internacional um Estado pária, um Estado bandido. O que são os Estados pária ou Estado bandidos? São Estados que, ainda que membros das Nações Unidas, vivem à revelia do direito internacional. Israel não acata as resoluções das Nações Unidas. E as Nações Unidas não reúnem força suficiente para punir um Estado do tamanho de Israel, 9, 10 milhões, 12 milhões de habitantes, considerando 2, 3 milhões de palestinos. Mas por quê? Da onde vem a força de Israel? Esse livro que fica aqui, eu li ele quando saiu, 2007. A Amazon era uma livraria pequena, virtual. Hoje é uma potência, vende até automóvel. Olha aí o livro, do professor John Mearsheimer. Esse meu livro é inteirinho anotado. Ele fica aqui aguardando uma editora brasileira. A minha editora não tem estrutura para publicar um livro desse.
professor John Mearsheimer de Harvard, ele tem que assinar contratos de autorais e de direito internacional, pagamento de direitos autorais. Eu não tenho condições de... Mas nenhuma... Tem 18 anos, ele é fantástico. E a essência do livro é quem manda em quem. E quem manda em quem é Israel manda nos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos, quem dita é Israel. Israel manda. O Trump, vocês acompanharam, não façam guerra contra o Irã. O Trump falou isso para o Netanyahu. Ele não dá bola, ele foi lá e atacou o Irã. Pior do que isso, atacou o Irã e pediu para o Trump, entra na guerra comigo. O Trump falou, não vou fazer isso, porque eu vim aqui para apaziguar, para acabar com as guerras. Ele entrou na guerra. Né? Ele fala assim, parem a guerra no genocídio, está minando a minha popularidade nos Estados Unidos, a guerra não para. Ou seja, ele não tem poder sobre. Ele é um sionista cristão, na verdade, no fundo, ele apoia o genocídio. E a notícia em primeira mão que eu quero dar para vocês aqui do tempo, os Estados Unidos e Israel se retiraram das conversações em Doha, no Catar, que era a última esperança de um acordo de cessar-fogo. Retiraram. E veja a manchete, nesse exato momento, a primeira página, aqui no segundo maior jornal de Israel, que é o Times of Israel. Esse é um jornal que você pode clicar, você lê qualquer coisa. O maior jornal você tem que assinar, eu sou assinante, que é o Haaretz. Esse Times of Israel, a manchete principal nesse momento é: aparentemente aceitando o impasse das negociações, vírgula, Trump diz que Israel terá que abre aspas, se livrar do Hamas. Ou seja, Estados Unidos se retiram das conversações e dão a senha para Israel. Olha, continua o genocídio e livre-se do Hamas. Ou seja, ele chancela a colonização e manda eliminar o grupo de resistência à colonização. Não é o único, são muitos. A OLP é o principal, mas não atua em Gaza, atua na Cisjordânia. E dizendo em Cisjordânia, é preciso também relembrar nossos espectadores que semana passada o Parlamento de Israel votou por 71-15 e teve muitas abstenções, né? Faz a conta aí para dar 120. Então deve ter tido uns 30 e tantos que se abstiveram. Não, saíram do plenário. Mas 71-15 votaram pela anexação da Cisjordânia. Ou seja, Israel, que é um Estado bandido, Estado pária, que é um Estado que surge em 48 já na contramão do que o mundo inteiro já vivia, que era um movimento mundial da descolonização, Israel surge já como Estado colonial, eles votam semana passada pela anexação do último pedacinho de terra que ainda se diz que os palestinos têm um certo controle. Aonde vai parar um negócio desse? Não tem solução, Síria. Agora, e a opinião pública? Essa escalada, né? Qual que é a pressão? Como o senhor avalia a pressão da opinião pública em relação às decisões dos governos ocidentais aí, em relação a Israel? Tem um peso grande isso? Olha, a opinião pública, eu me lembro a guerra de 2003 contra o Iraque. Eu era do Comitê contra a Guerra do Iraque. George Bush, filho, eu vou fazer a guerra. A ONU falou, não faça. Coloque em votação no Conselho de Segurança. Ele falou, não, se eu colocar em votação eu vou perder. E aí eu prefiro fazer a revelia da ONU, não é? Para não ter aí o peso de dizer que vou contrariar uma resolução da ONU. Então, nós montamos o Comitê contra a Guerra, o mundo fez manifestações 10 de fevereiro
e 15 de março de 2003. Milhões foram às ruas. Em São Paulo, nós fizemos 2 na Paulista, 10 mil em fevereiro e 15 mil em março. A invasão foi 21 de março de 2003. Mas milhões foram às ruas em 200 cidades do mundo. Não parou a guerra. Opinião pública não para o império. A União Europeia é composta por 27 países. A OTAN por 32. E nem todo mundo é o mesmo, não é a mesma coisa. A teoria dos conjuntos não é igual, né? A União Europeia, que são 27, até hoje não se unificou, ele só pode tomar decisão se for por unanimidade. Eles não têm unanimidade para aplicar sanções a Israel pelo que Israel faz em Gaza. A palavra genocídio não é só a eliminação física de um povo. Olha aí, esse é o presidente da OMS, né? O genocídio é a morte por fome, por tiro, é a morte ou a expulsão da terra. Isso também é a definição de genocídio. E o projeto deles é a eliminação física, se possível, ou a limpeza étnica. Você tira do território. Então a limpeza étnica se faz não só com a matança, com a limpeza do território, limpeza mesmo, porque eles consideram o palestino uma sujeira para a região. É preciso limpar a região, o que eles já estão fazendo no norte. Destruíram as casas dos palestinos e pequenos apartamentos, agora estão compactando, olha aí, os escombros, compactam e vai misturar com os resíduos dos corpos apodrecidos, jogam cal, depois jogam areia, depois jogam cimento e vão fazer construções à beira do mar Mediterrâneo. A opinião pública condena esse tipo de coisa, mas os governos, como diz Levinsky, não têm influência sobre essa... a opinião pública não interfere nesses governos. Então, essas democracias, a forma como eles dizem que a China é uma ditadura, né? E que democracia é isso que tem nos Estados Unidos, na Itália, na França. Não. A participação do povo em sistemas como Cuba, Camboja, Vietnã e China é muito mais efetiva, real e concreta. Ele interfere na opinião do que nas chamadas democracias, do chamado mundo livre. O povo não dá opinião, porque é o chamado sistema de representação. Entre você e a decisão, você põe um intermediário, você põe um deputado, que na calada da noite sabe-se lá o que ele negocia e por quanto ele negocia, não é? Então não tem... Aqui no Brasil, 384 deputados são de direita ou de extrema direita. Eles não estão preocupados com os interesses nacionais. Agora, as sanções que o Trump impôs ao Brasil, essa gente não está preocupada. E aí a gente Eles vão sofrer. A cada vez mais esse show de horrores, né? Professor, nosso tempo já está esgotando. Eu vou agradecer imensamente a sua disponibilidade mais uma vez em conversar conosco aqui. Muito obrigada, viu? Espero que o senhor tenha mais disponibilidade para nos atender outras vezes. Uma ótima noite, viu? À disposição.